Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. Essa semana a gente está na lição 4, título Esta é a Minha História, e agora eu vou ler o texto-chave. O Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Atos 22, 14 a 16. Apesar de Paulo saber que os judeus estavam procurando por um motivo de condená-lo, ele seguiu sua viagem rumo a Jerusalém, porque ele acreditava que a causa de Cristo era mais importante do que sua própria segurança. Além do mais, os gentios, com grande dedicação e sacrifício, arrecadaram ofertas que enfrentavam lutas e perseguição. Mas a generosidade dos gentios conversos não amoleceu o coração dos judeus. Eles desprezaram o presente e não perderam tempo em prender Paulo. Por quê? Os judeus estavam vendo sua herança escapar pelos vãos dos dedos à medida que novos gentios se convertiam. A era do cristianismo havia começado assinalando o fim da era judaica. A prisão de Paulo ocorreu principalmente por causa do preconceito dos judeus contra os gentios, algo que não deve ter lugar na igreja também hoje. Não devia ter naquela época e hoje também não deve ter, né? Paulo sabia que sua história perduraria mais na memória do povo do que qualquer argumento que fizesse a favor de sua missão. Por exemplo, vamos falar de uma aula de história. Você decora melhor se o professor te dá na sua mão uma lista de fatos que aconteceram ou se ele contar a história por trás de todos aqueles fatos. A história é bem mais fácil de lembrar, né? Porque a história te interessa. Os fatos, daqui a pouco você esquece. Assim, Paulo decidiu silenciar a multidão testemunhando de sua experiência de conversão que o transformou de Saulo em Paulo. Se você for chamado para testemunhar, de qual experiência falará? Que história da graça e da direção de Deus contará? Você conhece a Cristo de tal maneira que, assim como Paulo tem uma história pessoal com ele para contar? E agora eu vou ler o texto com outros olhos. Primeiro texto. Coragem é fazer tudo o que você está com medo de fazer. Não pode haver coragem a menos que você sinta medo. Ed Rickenbacker. Todo mundo tem medo. As pessoas corajosas não são aquelas que não têm medo, são aquelas que fazem as coisas mesmo tendo medo. Segundo texto. Uma testemunha é alguém que, por explicação e demonstração da evidência audível e visível do que ela tem visto e ouvido, sem ser impedida pelas consequências de sua ação. Stuart Briscoe. Uma testemunha demonstra aquilo que vê e ouve. Ela não precisa necessariamente falar, né? Como a gente já falou em algumas lições, a gente não precisa falar para ser testemunha de Deus, né? Às vezes, as nossas ações falam por nós. E a gente tem que testemunhar sem importar as consequências, assim como Paulo fez essa semana. E agora eu vou comentar do que está escrito no Além do Estudo. Você já teve alguma experiência em que seu testemunho despertou o interesse de alguém para conhecer os princípios que você defende? A oração para testemunhar sempre é ouvida por Deus. Se ainda não fez essa oração, arrisque-se. Ver a resposta de Deus produzirá uma das melhores sensações que você pode experimentar. E por hoje é só. A gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição junto todo dia e tchau, até amanhã, um beijo.